Hoje eu vou falar sobre o Reino Unido e sobre as duas faces de Boris Johnson. As duas faces porque ele apresenta uma face que é o que todo mundo esperava, todos nós, conservadores, liberais, etc., esperávamos, quando ele foi escolhido primeiro-ministro e fez uma belíssima campanha, obteve a maioria de 80 membros no parlamento, que deixou Labours e o Liberal Democrats e os escoceses têm suas próprias, escoceses e galeses têm suas próprios número, mas deixou os outros partidos para trás de longe. Tinha tudo na mão para fazer tudo certo. Uma população inteira, com grande maioria, que se expressou na votação a favor do Brexit. Mas, logo depois disso, veio a tal pandemia, Planet Pandemia, que afastou muito Boris Johnson daquela figura que nós esperávamos que ele fosse. Mostrou-se covarde, mostrou-se totalmente submisso às autoridades médicas. O Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE, que vem dando instruções cada vez mais pesadas. Houve um lockdown bastante grande e agora estão se formando novos lockdowns. Até no meu último programa em inglês, que eu falei sobre se é ou não uma conspiração, isso sobre o coronavírus, a Inglaterra já está o pior dos países em termos de evolução para a tecnocracia. Os termos que se usam lá, lockdown, circuit break, são coisas da tecnologia. Mas é isso que está imperando lá. Mas vamos falar primeiro da primeira face do senhor Boris Johnson, que é a respeito do Brexit. Bem, estamos hoje em dia, hoje é dia 23, sábado, sexta, e custa, portanto, 2 meses e 7 dias para a saída total da Inglaterra, a badalada dos 12 minutos, das 12 horas PM. Não sei se o Big Ben já foi consertado e vai bater ou não, mas sabe-se que é a meia-noite de dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. Sai de qualquer maneira. Boris Johnson, com a sua equipe que está trabalhando em relação ao Brexit, está se mostrando extremamente corajoso, duro na queda, principalmente nas duas questões principais que estão batendo sério. Ou melhor, na verdade tem uma terceira. A primeira são as fisheries, os direitos de pesca nos mares em que cercam a ilha da Grã-Bretanha. E também da Irlanda, o quanto de mar pertence ao Reino Unido na Irlanda do Norte. O segundo é exatamente esse problema. O que fazer com a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda? A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e a República da Irlanda. Esta fronteira, que já foi chamada de backstop, hoje não se chama mais disso. Chama-se de programa comercial interno, uma comercial interno, alguma coisa assim. E isso,
o que interessa aqui é que isso está dando um problema muito sério, e esse é o terceiro ponto. Quer dizer, o fato de que há uma fronteira realmente que tem que ser estabelecida, porque será a fronteira entre o Reino Unido e a União Europeia. Não é apenas entre duas partes da Irlanda, uma do Reino Unido e a outra independente. Não. O que se trata aqui é da única fronteira terrestre que terá, a partir de 1º de janeiro, entre o Reino Unido e a Europa, a União Europeia. Então é um problema muito grave, realmente. Já houve proposta de se fazer uma espécie de fronteira entre a Grã-Bretanha é onde está Inglaterra, Escócia e Wales, e a Irlanda do Norte. Mas isso seria separar o Reino Unido, seria uma destruição de uma unidade que vem se mantendo, às vezes, aos trancos e barrancos, principalmente em relação aos escoceses. Os galeses também. Eu me lembro, não sei se eu já falei isso, mas eu me lembro que eu estava numa cidadezinha chamada Hay-on-Wye, em Wales, e eu fui falar com a dona da pensão, da pousada em que eu estava, tomar uma cerveja, e ela estava servindo, e antes do jantar, combinar o jantar, porque na Inglaterra ou você marca o jantar, a hora, ou 7 ou 9, varia isso, mas geralmente é 7 ou 9 p.m. Você tem que escolher, porque eles enchem e não tem, se não escolheu a tempo, não entra. Então nós estávamos conversando, e ela me perguntou se eu conhecia já, se eu viajava muito por lá. Eu disse, sim, eu vim à Inglaterra já várias vezes. Para isso, o senhor não está na Inglaterra, o senhor está em Wales. Deu-me uma... É sério, não foi brincadeira não. Ela falou, sério, eu digo, I'm sorry, I apologize, etc e tal. Mas depois ficou tudo bem, que eu disse que estava adorando Wales, o que eu conheci era fantástico, e essa cidadezinha merece ser conhecida, que é o maior sebo a céu aberto do mundo. Tem 35 sebos fechados, mas tem vários abertos. Você pega um livro, paga se quiser. Que eu saiba, todos pagam. E isso então, essa união, ela tem sido mantida, às vezes, aos trancos e barrancos, mas tem sido mantida há séculos. E isso correria o risco, se colocar uma fronteira no mar entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, vai colocar um problema sério, vai separar algo que vem sendo único. Então é um problema sério de ser resolvido. Mas o que está pegando mais é os direitos de pesca. Já falei algumas vezes aqui que a União Europeia tomou-se de dona da pesca em torno da Grã-Bretanha. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, a ponto de impor fechamento de fisheries britânicas na costa inglesa e a abertura de fábricas de processamento de peixe, para farinha de peixe, essas coisas todas, da Noruega, da Suécia, da França, da Bélgica, da Holanda, todo mundo, menos os ingleses podem pescar na sua terra. Isso é um absurdo. Isso realmente Boris Johnson está firme, dizendo não vai dar. Então, coloca-se frente a isso uma situação, eu vou pegar aqui, que eu estou usando nesse programa, coisas que eu recebo muito do Antônio Matera, meu amigo brasileiro na Inglaterra, mora numa belíssima cidadezinha chamada Chester. E eu tenho aqui várias coisas dele. E eu não vou poder falar tudo, mas o problema
que o coronavírus se meteu e complicou a situação do Brexit, não por causa da situação entre a Grã-Bretanha, o Reino Unido e a Europa, não nas negociações diretamente, mas internamente. Vejam bem, uma pesquisa recente do Institute of Directors encontrou que 1/4 das companhias sentem que a sua organização não está preparada, só 1/4 sentem que estão preparados para o fim da transição do Brexit. Enquanto uma outra pesquisa pela Confederação da Indústria Britânica, Confederation of British Industry, disse que 27% das manufaturas acreditam que sua preparação para o Brexit refluiu ao ponto em que estava em janeiro. Quer dizer, já era para estar, se começaram a se preparar já antes, em janeiro, quando foi decidido finalmente as datas base, 31 de outubro, depois 31 de dezembro. Ora, eles já era para estar melhor preparados, mas o Covid, essa mentira, essa falsidade, acabou com a tentativa de preparação. Então, veja-se aqui outro item, isso é do The Telegraph. Martin Garn Thompson diz, com 90 dias, foi 15 dias atrás, mas está tudo igual, até o Brexit, as cadeias de suprimento estão perigando em relação aos manufaturados. Quer dizer, a reposição de peças, a reposição inclusive de peças para automóvel, peças para avião, uma série de coisas que estavam se preparando para, desde janeiro, hoje estariam preparados para a diminuição que vai ocorrer ou até aumento. Sim. Não, nada impede, por exemplo, que a BMW já está fazendo fábrica na Inglaterra, já vai colocar lá. Pode ser até que aumente a exportação do Reino Unido. Mas o que tem que se preparar é para uma diminuição momentânea, ao menos no início. Porque Monsieur Cartier, não, troquei o nome dele, Barnier, Monsieur Barnier, Michel Barnier, está totalmente furioso. Não da mesma maneira que aquele alcoólatra Juncker, que estava na época, mas ou o negociador antigo, mas ele também está furioso. Ele é francês. E a França está dependendo, por exemplo, as fisheries, está dependendo da França. A Bélgica, a Holanda, a Noruega já estão arrumando um jeito de uma futura negociação, mesmo que não fique claro e definitivo até 31 de dezembro, já estão engatilhadas e bastante adiantadas em negociações com esses países. Mas a França não. Aqueles cretinos que, se não fosse a Inglaterra e os Estados Unidos, hoje falariam alemão ou russo, depois da Segunda Guerra Mundial, estão brecando porque dizem que não vão parar de pescar, porque as fisheries inglesas têm que permanecer abertas para os barcos franceses. Ora, bolas! Então, veja, voltando aqui para o artigo, é inteiramente compreensível que muitas companhias se sintam menos preparadas para o Brexit do que no início do ano. Agora que nós entramos cautelosamente num período de recuperação da Covid, mas vejam que já vem outra coisa aí, o foco foi em recomeçar as linhas de produção enquanto ia se mitigando os riscos da infecção na Inglaterra. No entanto, o Scientific Advisory resolveu dizer que está havendo uma segunda leva. E aí é que Boris Johnson está falhando.
Eu também tenho um outro artigo de uma articulista do The Telegraph, que eu gosto muito dela, Sherelle, ou Sherelle, não sei, Sherelle, escreve-se com 2 L's, Jacobs. Ela é comentarista do Daily Telegraph. Ela disse que, ela estava dizendo, pouco antes de surgir essas novas pavores, estavam dizendo que estamos à beira de um novo lockdown. Ninguém realmente acredita nesse momento. Aí ela se enganou. Esse artigo tem 10 dias. Ela se enganou. E já vou dizer o que é que está acontecendo. O nosso libertário primeiro-ministro, que não consegue nem energia para memorizar as suas próprias regras. Talvez nem os políticos que estão em lobbying para novos lockdowns, e certamente não os milhões de individualistas que estão respondendo às pesquisas. O lockdownismo champanhe é o novo socialismo champanhe, é o socialismo black tie, socialismo escocês, com nós Scotch, de whisky, os ricos, ela quer dizer isso, porque esses são o grande obstáculo para uma resposta sadia ao Covid. Uma resposta decente. Não o que foi inventado pelo Sage e pelo Dr. Whitty e outros, tem Sir Patrick, não sei das quantas, está já entrando criaram aquela que eu já falei no programa passado, as 3 etapas, sendo uma primeira etapa mais leve, uma segunda etapa, e ontem, acho que ontem, ou hoje, vai entrar hoje, foi decidido anteontem, vai começar hoje o lockdown total na região de Manchester e Liverpool. Isso há uma oposição muito grande. No entanto, o que a Miss Jacobs está enganada é que a grande maioria da população inglesa me decepcionou mais do que o Boris Johnson. Porque eles estão não apenas aceitando bovinamente esses lockdowns, como estão exigindo mais. E até as autoridades locais, como eu já falei também no meu último programa, se era uma conspiração ou não, em inglês, eu falei que havia o prefeito de Middlesbrough, que era absolutamente contra e disse que ia resistir. Eu não sei se ele está resistindo, porque eu não vi mais notícias diretas dessa região. Mas o nordeste da Inglaterra está todo ele tomado. York, Durham, está tudo lá tomado por lockdowns. Tier 3, quer dizer, na terceira etapa de fechamento total, absoluto. Mas, além disso, o que está acontecendo é que há pessoas que estão se queixando de que é pouco. Queriam fechar. Tem gente sugerindo fechar supermercado, fechar açougue, fechar tudo. Como é que vão comer? Será que essas pessoas não pensam? Será que essas pessoas que já enfrentaram, bom, a geração mais velha, não atual, a geração até mais velha do que a minha, enfrentaram os bombardeios da Luftwaffe, enfrentaram o terror nazista no ar e amedrontados de uma eventual e quase iminente invasão, se não fosse a Royal Air Force conseguir, na Batalha da Inglaterra, liquidar com as pretensões da Luftwaffe, Hitler teria invadido a Inglaterra. Por isso que Churchill disse que nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Foi realmente
uma batalha aérea que impediu, mas o povo inteiro estava tremendo de medo. Alguns, porque o Champagne Socialist, como diz a Cheryl Jacobs, que hoje são os lockdownist Champagne, esses queriam. Grande parte da nobreza britânica, inclusive o ex-rei, que deixou de ser rei, renunciou, Eduardo VII, tio da Rainha Elizabeth, ele renunciou para casar com, e ficou o Duque de Windsor. Ele se encontrou com Hitler, ele era nazista, ele era antissemita, e o antissemitismo na Inglaterra é muito grande, entre os nobres, principalmente. Entre aqueles que não fazem nada e ganham tudo, e não os que fazem tudo e não ganham nada, ou ganham pouco. Ora, esse pessoal está torcendo pelo lockdown. Provavelmente já imaginou o que naqueles castelos e casas de campo enormes que a riqueza britânica tem, o que eles devem ter já estocado de alimentos, de bebida, de uísque certamente, gin, melhor. A cerveja é a bebida destilada mais vendida na Inglaterra. A mais vendida é a cerveja, é óbvio. Eles devem estar cheios. Agora, e o trabalhador? Não digo o trabalhador, não estou fazendo propaganda comunista de proletários, não. Estou falando no trabalhador, inclusive industrial, não da cúpula, mas das médias empresas. Não digo os donos das grandes indústrias, mas a média, as médias empresas, o médio comércio, os donos de mercearias, que tem muito lá, os donos enfim, interessa, pubs, nightclubs, academias, tudo isso está falindo. Essa gente não tem o que comer se fecharem os supermercados, porque ao menos algum dinheiro ou cartão de crédito para pagar no mês seguinte, se der, senão vai ter que negociar, mas tem comida para comprar. Eles querem que feche tudo. Claro, eles estão cheios nas suas mansões. Eles estão abastecidos. É isso a base desse artigo da Cheryl. Ela diz ainda que uma resposta sadia desafiaria a ideia de que lockdowns são a resposta. Com uma simples pergunta: aonde estão as provas de que o último lockdown funcionou? A evidência circunstancial não ajuda. Transmissões do trato respiratório caíram muitos dias antes do primeiro lockdown, como o social distancing, distância social. Mas estudos importantes disputam a noção de que foram os lockdowns que impactaram a trajetória do vírus. Nem há nenhuma evidência que os atuais lockdowns estejam funcionando. O lockdown chega ao ponto, para vocês imaginarem, de que as pessoas no Tier 3, elas não podem ter contato com ninguém que more fora da sua própria casa. Quer dizer, se estou fora de casa, estou na casa visitando um amigo, eu não posso voltar para casa, porque eu posso ter me contaminado lá, vou contaminar minha mulher. Então é tipo assim, a partir de agora, quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Das casas pessoais. Ora, eu não entendo o que está acontecendo com esse povo. Eu já disse isso, vocês sabem, que para mim a melhor história que existe é essa. A história da Inglaterra é fundamental, é um povo bravo, guerreiro. Então agora umas ovelhinhas caem em direção ao cadafalso, achando muito bom, e até pedindo mais. E o pior, então, porque o programa não é sobre o povo inglês na totalidade, mas é sobre as duas faces de Boris Johnson. Então, tem que se falar das duas ao mesmo tempo.
vocês veem que como essas medidas não é o vírus, são as medidas tomadas supostamente contra o vírus que estão levando a destruir toda a tentativa de preparação das indústrias do comércio para o Brexit. Então, o que é que vai acontecer? Porque, pelo jeito, estamos ainda no outono lá. Vem o inverno. Já está se prevendo um Natal sem família em casa. Um Natal feito no Zoom, na tela do Zoom. Sem se dar presentes, sem se abraçar as pessoas. Os mais velhos, pessoas da minha idade ou até mais velhas, que no Natal se deixam, ficam mais satisfeitos, receber filhos, netos, sobrinhos, etc. Não podem. O que é que eles querem? Matar de tédio? Matar de sofrimento? Matar de depressão essas pessoas? Está se prevendo já que o Natal e o Ano Novo não se possa nem comemorar a saída da Inglaterra. Não apenas o Ano Novo em si, o Réveillon, mas a própria condição de que este Réveillon não é como os outros. Ele é diferente, porque o dia é a transição entre sair da União Europeia e se transformar num país independente. Voltar a ser um país independente como era antes de entrar para essa escória chamada União Europeia. Ora, existe, a Sheryl mesmo toca nisso, e outros comentaristas, não só do Telegraph, eu também recebo direto que o Telegraph exige assinatura. Eu não estou em condições de gastar muito dinheiro, então eu recebo mais do Matera, que assina lá na Inglaterra. Mas o Sky News eu tenho Sky News, e tem várias indicações de que há sim um sentimento anticristão para liquidar com as festas cristãs, inclusive o Natal principalmente, como já foi na Páscoa. Isto também é falado nos Estados Unidos, porque lá também, na Páscoa também foi assim. Alguns estados, muito provavelmente, independente das eleições, que será o próximo programa, próximo vídeo, independente das eleições, de quem ganha, quem não ganha, etc., já está se preparando para um Natal desse tipo. Um Natal horrível. Bem, eu não pretendo mais fazer grandes programas como eu fazia, porque eu acho que cansa, as pessoas se cansam muito. Então, eu acho que eu dei uma noção geral do que são as duas faces do Mr. Boris Johnson. O homem aguerrido, que pode inclusive levar a Inglaterra a um no-deal Brexit. É possível, que não se chegue a um acordo. Embora isso não impeça que depois o Brasil não tem nada a ver com a Colômbia, mas se pode conversar. Então, mas desse tipo de conversa baseado em outros fatores, não alguém que quer sair com alguém que não quer deixar que saia. Mas não, um país e uma organização, ambos independentes entre si, vai continuar a haver negociações, com certeza. Mas as negociações que se esperavam para esse problema da Irlanda do Norte, para as fisheries, isso talvez não se resolva. E o Boris Johnson está firme, dizendo, sairemos no deal. No entanto, ele se submete, essas são as duas faces, ele se submete bovinamente também às ordens desse bando de lockdownist champagne. Porque não há erro maior desta pseudo-pandemia, não há erro maior do que do Imperial College.
previram milhões de mortes na Inglaterra. Milhões. Não foi nada disso. E foi baseado nessas informações, e continua sendo baseado nessas informações, que está se estabelecendo o lockdown novamente. E tem uma coisa pior ainda que o Johnson fez. Como o problema maior está no norte da ilha, fica muito chato no sul não haver a mesma coisa, porque os nortistas vão ficar reclamando. É como se aqui, a seca do Nordeste, nós tivéssemos que fazer seca no Rio Grande do Sul também e no Paraná, para ficar igual. Vamos tirar a água, vamos fechar Itaipu, bom, fechar Itaipu vai acabar a eletricidade, mas fazer alguma coisa para não ter água também no Rio Grande do Sul. É isso que ele está fazendo. Tem que fazer também no Sul. Tem que fazer, e está fazendo sem necessidade na cidade de Londres. Se você vê o mapa da Inglaterra, o mapa com as grandes, as porções, as regiões que estão mais afetadas, Londres e os Sussex não estão. No entanto, também vão ter que entrar para não ficar chato. No fundo é isso. As explicações são maravilhosas. Maravilhosas. Mas no fundo é isso que ele está fazendo. Então fica aqui a minha comemoração do Boris Johnson que eu imaginava quanto ao Brexit, e aí a minha desolação quanto ao Boris Johnson que eu imaginava quanto aos lockdowns e ao tratamento dessa falsa pandemia. Agradeço a audiência e a paciência. Até o próximo programa, que será sobre as eleições americanas.